Olá, meu nome é Karine, sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Salgado Lima de Leopoldina e hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre um livro muito bom. Esse livro aqui do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Esse livro esse livro aqui é simplesmente maravilhoso. Eu vou contar um pouquinho dele para vocês, porém eu não vou contar a história dele completa. Por quê? Porque esse livro ele é realmente muito bom e eu quero que vocês sentem só um gostinho dele. Esse livro conta a história de Marco Polo, um psiquiatra que estuda a mente humana. Ele vai falando sobre como nós somos na nossa mentalidade. Ele fala que a gente tem muitos vampiros da emoção. A gente acha que a gente sabe das coisas da nossa emoção, mas a gente não sabe. E ele vai explicando que nada fica na superfície, tudo tem um aprofundamento. Ele sempre, quando ele vai debater uma coisa, ele nunca vê o que está na superfície. Ele sempre se aprofunda no assunto e ele vê tudo o que acontece. Ele estuda como a mente pensa, como ela chegou nisso, todos os pequenos pensamentos que essa pessoa teve para chegar nessa conclusão. E Marco Polo é ateu. E ele vai para algumas palestras, ele confronta as pessoas por conta de não acreditar em Jesus. E chega em um ponto que ele vai numa palestra de dois teólogos, e ele vai nessa palestra e a sua assistente Sophie, que acredita em Jesus, porém não é religiosa, ela não tem uma religião que pratica, mas ela acredita. E Sofia também confronta ele a pesquisar sobre Jesus, porque ele era um dos maiores pesquisadores. Ele fazia parte das maiores palestras que todo mundo via, todo mundo conhecia. E ele conhece os dois teólogos e eles vão fazer a mesa redonda. Essa mesa redonda vão ser composta por dois teólogos e dois ateus. Os dois teólogos que estavam nessa palestra e um amigo de Marco Polo e Marco Polo. Esse amigo de Marco Polo chama Michael. E eles vão discutindo a vida de Jesus. Eles vão estudando a mente de Jesus. Porém, eles não estudam completamente com toda a Bíblia. Eles estudam apenas o livro de Lucas. Porque Marco Polo não acredita na Bíblia. Ele crê que as pessoas que escreveram a Bíblia, no início, né? Ele crê nisso. As pessoas que fizeram a Bíblia, elas estavam querendo criar uma pessoa para ter como é que eu posso explicar? Uma pessoa para aconselhar, que criasse na sua mente aquilo que você já tem, entendeu? Como se você quisesse fazer com que uma pessoa que não existe, que ele fizesse aquilo que você quer. Basicamente isso, que Jesus não existe. Mas ele vai estudando e tem vários estudos. Eu até marquei uma parte do debate que eu vou ler para vocês, que eu fiquei encantada. Que ele fala muito sobre religião, sobre as pessoas terem muita religiosidade, ao invés delas, como eu posso explicar? Só procuram um religioso, eles só acreditam no milagre, eles não procuram médicos. Vou ler para vocês essa parte. Marco Polo falando: nem eu, pois falta pesquisa. Lembro que atendi um líder protestante, batista, culto, generoso, notável entre seus pares. Ele estava deprimido, ansioso, sem encanto pela vida. Pensava em desistir de tudo. Sabe para quantas pessoas ele contou seu caos, Dr. Thomas? Imagino que a ninguém. Nem para a esposa. Esse bom homem, num rompante de desespero, pegou seu carro e foi para uma estrada com a ideia de tirar a própria vida. Queria tirar-se de um penhasco. Então recebeu um telefonema da esposa. Onde você está? O que está fazendo? Ele caiu em prantos. Depois desse episódio, me procurou para se tratar. Mas muitos se calam. O silêncio nutre os vampiros emocionais. Depois, o psiquiatra comentou que o exemplo de Paulo era extremo, que ninguém deveria proclamar suas mazelas publicamente, mas que jamais deveriam deixar de procurar alguém, um Lucas, um médico, um amigo, um terapeuta, para se abrir. Julgar menos e abraçar mais é uma das ferramentas de gestão da emoção.
Creio que foi isso que Lucas quis gritar em seus textos. Mas quem ouve a sua voz? Vemos letras mortais, não um exemplo vivo, pontuou Sofia. Generais que não valorizam seus soldados feridos no fronte de batalha não são dignos de ganhar a guerra, concluiu inteligentemente o teólogo do Vaticano. As religiões podem ser uma fonte de doenças mentais e a utilizarmos para maquiar nossos fantasmas emocionais e nossa saúde mental. E tem várias coisas nesse livro que fazem você se arrepiar. Várias vezes eu chorei com histórias pessoais da vida de Marco Polo, que é o personagem. Chorei nas vezes que pessoas da família dele estavam morrendo. Chorei nessa parte porque você vai entendendo a história, porque nesse ponto eles estão falando sobre Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos, ele matava os cristãos. E eles estavam falando o quê? Que Paulo foi muito corajoso de ter aberto isso para Lucas, de Lucas ter exposto, dele ter permitido que Lucas colocasse isso num livro que é lido por o mundo inteiro praticamente. Que ele colocou lá os seus maiores defeitos, as suas maiores fraquezas, seus maiores arrependimentos, o que ele mais fez de errado tá lá. E ele teve coragem. E aqui ele tá falando, a gente não deve fazer igual Paulo fez. Se você quiser, faça, mas a gente não deve. Mas a gente também não deve se calar, a gente deve falar, mas não precisa ser para todo mundo. A gente pode chegar num amigo e falar o que a gente tá passando, pro que a gente tá precisando, porque muitas das vezes a gente se cala e acaba acontecendo uma coisa que não deveria acontecer caso a gente tivesse falado. E eu indico muito esse livro para todas as pessoas que estão passando por essa quarentena, né? Principalmente de 15 anos para cima, que vai entender mais, se bem que a forma do Augusto Cury de falar é uma forma bem fácil de entender, mas eu indico mais para as pessoas um pouco mais velhas, de 15 para cima, e eu falo que esse livro está de parabéns. Foi a Sextante que publicou esse que eu tenho, foi da Sextante, e é um ótimo livro para se ler. Eu indico muito. E é isso, galera. Muito obrigada e um beijão. Beijo. Tchau.